Di, Oi. queria que você me explicasse um pouquinho como que é essa sua relação com esse tema do teatro caipira. Como que isso surge na sua vida, assim? O teatro caipira, como surge a minha vida? Inicialmente eu tomei conhecimento do teatro caipira com um documentário do amigo meu, né, o Lincoln Kopseski, que é a Cidade Canção, que fala sobre a música maringaense nos anos 50 e 60. E como na minha pesquisa, eu pesquiso o teatro popular de uma forma geral, com enfoque na comédia dell'arte e os desmembramentos dela. Então eu tive contato com o Lincoln, ele falou sobre o teatro caipira. E quando ele começou a contar sobre, eu me interessei muito que os meios de produção do teatro caipira estão muito ligados aos da comédia dell'arte, não diretamente, né, não como uma herança, mas como essa ideia de um teatro popular que se reinventa, né, das formas, de tipos. Então quando eu fiquei sabendo que teve esse teatro nos anos 50 e 60 aqui em Maringá, eu creio que até antes, né, nos anos 30, deve ter tido algo muito, muito semelhante, mas a gente não tem registro disso. Eu fiquei muito interessado. Então, o teatro caipira aparece na minha vida como uma forma de teatro popular que eu tive muito interesse e que teve aqui na região, né, aqui em Maringá. E por isso eu fiquei até apaixonado por esse estilo de teatro. Eu falei, nossa, então eles faziam isso, tinham tipos, misturavam com música sertaneja, com música caipira, contavam sobre temas caipiras, temas populares, né, temas de um povo, enfim, seria mais isso. Aí você pesquisou o tema. Aí eu pesquisei o tema, a gente entrevistou o João Pereira, foi atrás de dramaturgia de textos, né, que foram atinentes ao gênero, de músicas, de panfletos de divulgação, né, que o João Pereira tinha no arquivo pessoal dele, desse tipo de material. Aham. E aí escreveu sobre isso, né? Um dos poucos registros que a gente tem sobre publicados, né, sobre teatro caipira em Maringá. A gente publicou um artigo sobre o João Pereira e sobre o teatro caipira com o intuito de dar um panorama geral sobre o teatro caipira e como ele se deu, como ele se iniciou, principiando tendo como norteador o João Pereira, né? Que pela nossa pesquisa, para dar esse panorama, ele foi um dos expoentes, se não o maior expoente do teatro caipira em Maringá, né? Nesse sentido. E como a gente consegue explicar para as pessoas o que foi o teatro caipira, assim? Como era o teatro caipira nas suas características, na sua essência? Como explicar o teatro caipira? Como explicar o teatro caipira? Sim, sim. Como definir, né? É sempre uma questão, né? Quando a gente pensa para definir uma forma de teatro popular, né? Ainda mais o teatro caipira, que é uma forma muito específica. Então, como a gente pode definir? Vou começar pelo João Pereira, e depois vou pro circo teatro, e aí para tentar juntar as duas coisas para ver como elas se imbricam, né? O João Pereira, ele foi um compositor que foi locutor aqui em Maringá, junto com o Coronel do Rancho, né? Eles tinham um programa na rádio. E então, como o João Pereira era compositor e tinha um programa na rádio, ele tocava as músicas dele. Tinha muitas músicas no repertório dele, né? Tinha dupla sertaneja. Então, o teatro caipira aparece, sobretudo, inicialmente para divulgar a música sertaneja. Então, eles tinham uma música como Hoje é Tarde, né? Tarde Demais. Eles tinham uma música como Tarde Demais e faziam uma peça sobre a música Tarde Demais para divulgar a música. Em suma, era isso que acontecia, né? E aí o que acontece? Como tinha muito circo, tinha muito mais circo que tem hoje em dia naquela época, nos 50 e 60, eles tocavam a música no circo, junto com a música vinha uma peça antes. Que peça era essa? Geralmente era o melodrama. Então o melodrama é um gênero que hoje em dia tem essa característica da emoção exacerbada, das emoções tomando frente. Mas o melodrama, ele originalmente é um gênero francês do século XVIII, que junta,
por sua origem, ele junta música e teatro. Na origem do melodrama seria essa. Ele evolui muito com o tempo. O melodrama ele herda características de gêneros anteriores a ele, como a comédia dell'arte, a estruturação de tipos, enfim, sofre muitas mutações ao longo da história. E no circo-teatro brasileiro é o gênero que é, digamos assim, quase 100% das peças do circo-teatro são melodrama. O porquê é melodrama? Porque o melodrama ele trabalha com tipos. E como o circo estava muito tempo em uma cidade, digamos assim, um circo fica um mês ou uma semana, 2 semanas em uma cidade, ele tem que trabalhar com repertório, ele não pode apresentar a mesma peça todos os dias. Então ele tem que ter um repertório de peças variadas. As peças são diferentes, né? Mas os personagens são sempre os mesmos. Temos essa estruturação de tipos dos personagens. Muito recorrente e originada praticamente na comédia dell'arte. Tem uma origem no teatro romano, na comédia romana, mas enfim. É o que acontece no circo-teatro, né, nos melodramas. A gente tem o triângulo, né, chamado triângulo de personagem, que tem a mocinha, o vilão e o galã. E muitos outros, o cômico, enfim. Mas tem esse triângulo principal. Os atores que operam nesses personagens vão ser sempre os mesmos. Se eu faço o galã, eu sou sempre o galã. Então, em todas as peças, eu não vou ter que decorar um gestual novo, um corpo novo, uma voz nova. Isso vai sempre se reciclar de uma peça e outra. O que vai mudar vai ser o enredo. Então, uma dramaturgia de repertório, né, que tem lá 200 peças, né? Vou pegar um exemplo de um circo-teatro muito famoso que foi o Circo Aretuzzi, lá de São Paulo, no começo do século XX, né? Eles tinham mais de 200 peças em repertório, mas o elenco sempre fazia o mesmo personagem. O que mudava era o enredo. Então, uma estruturação de companhia de repertório vai encontrar seu par numa estruturação de atrizes e atores por tipos. E o que isso tem a ver com teatro caipira, né? Como eram duplas sertanejas, assim, que tocavam, então a dupla não... Entre aspas, a dupla é um personagem. Então, nas peças do teatro caipira, o João Pereira sempre vai ser o João Pereira. Nas peças, sempre vai ser o personagem João. Então, o João Pereira tinha diversas peças, como Tarde Demais, que ele faz o João, que é um rapaz que vai para a cidade estudar, que antes de ir para a cidade estudar, ele amava uma moça. Aí o pai dele dá 2 opções para ele: ou você fica aqui e casa com ela, que a moça era de origem mais humilde, ou você vai para a cidade estudar e volta. Então esse João vai para a cidade estudar, e quando ele volta, essa moça que ele gostava, ela tá casada já seguiu outra vida. Então quando ele volta é tarde demais. É um melodrama, é bem triste. E aí eles tocam e cantam a música Tarde Demais, que foi um hit. Tem Dr. João, que é um médico, né, o Joãozinho, que vai para a cidade, vai para a capital estudar e vira médico. Então a gente tem uma mazela, né, popular, que é essa pessoa de origem humilde, quer estudar e mudar de vida. E depois eles cantam a música Dr. João. Então tem essa estruturação em que o João Pereira, que é uma das cabeças da dupla sertaneja, tinha a peça em que ele era o personagem, cantava e tocava. Então a gente tem esse casamento, né, entre um circo-teatro de melodrama e a música sertaneja, que resulta no teatro caipira enquanto fenômeno. Então o teatro caipira seria essa forma teatral que divulga a música popular, a música sertaneja, sobretudo, que a gente está num boom da música sertaneja da rádio nos anos 30, e junta isso com o circo. Então o que a gente estrutura aqui que é bem legal? O circo atrai público, né? Os circos atraem público para assistir as outras atrações, né, do circo. O circo não é só teatro, né? Não é só melodrama. Para assistir os outros números, divulga a música caipira, que estava sendo divulgada na rádio. João Pereira era locutor. Então a gente tem a divulgação na rádio, o pessoal da rádio vai assistir no circo, o circo ganha mais público. Então tem esse casamento que é bom para as duas frentes, tanto para o circo
quanto para música sertaneja. A gente tem isso. E essa estruturação de dramaturgia, né? Que a gente pensa também, né? O que é interessante nesse fenômeno do teatro caipira, que não a gente pode falar, é música sertaneja, mas não é o sertanejo não é o sertanejo água com açúcar hoje em dia, né? Fala só de amor pelo amor. É muito mais complexo nesse sentido, né? Porque o teatro popular, quando a gente pensa teatro popular, a gente pode pensar duas frentes principais. Uma que é esse teatro comercial, ligeiro, que se produz muito rápido. Outra que é um teatro de cunho revolucionário, que se liga à ideia de um povo e propõe revolução. Que está também brincado às manifestações populares, aos folguedos, entende? Os folguedos guardam uma ideia de resistência. Então, um centro nevrálgico entre esse teatro de resistência, esse teatro ligeiro comercial, a gente tem um teatro que faz as duas coisas, ora uma, ora outra. O teatro caipira estaria nessa corda bamba, né? Entre um teatro que propõe uma revolução, chama uma revolução, e um teatro que é popular no sentido de produção ligeira, né? No circo-teatro tem que fazer peças, como eu disse, né? Tem que fazer peças muito rápido. Se um circo está numa cidade uma semana, tem que estar uma peça diferente por dia. O público não vai querer ver a mesma peça. Até vai, mas não todo dia, né? Então a gente tem que produzir muito rápido. E nessa produção muito rápida, essas ideias de revolução, de um povo pobre, né, marginalizado, estavam lá ocultadas, né? Como o João Pereira escreve e diz na entrevista, ele é o poeta grão de areia. Ele é grão de areia porque ele é só um grãozinho de areia, né? Ele como ele se diz, ele é de origem pobre, ele é humilde. Então ele é grão de areia nesse mundo. E daí tem um poeta letrado, que é aquele que estudou direito, literatura e filosofia, ele é um poeta. É um tipo de poeta, mas o João Pereira, segundo ele é compositor, é músico. Então ele é grão de areia, pela sua origem. E a gente encontra essa origem, esse pensamento que se liga à ideia de um povo nas peças, né? No artigo que eu e o Lincoln escrevemos, né, intitulado o Teatro Caipira, o Teatro Caipira e João Pereira, os passos no Teatro Caipira no poeta grão de areia, a gente analisou a peça Curisco antes de ser cangaceiro, do João Pereira, que, em síntese, conta a história do Curisco, desse personagem Curisco, antes dele virar cangaceiro. E um dos temas da peça é a grilagem de terras, né? Eu vou dar um breve resumo da peça. Tudo bem eu falando assim, voltando, né? Depois, enfim. Eu vou dar um breve resumo da peça, do Curisco antes de ser cangaceiro. É um melodrama de 5 atos, né? Um formato... O que é interessante nas peças do teatro, pelo menos que a gente viu, do João Pereira, é a estrutura de 5 ou 4 atos, mas a princípio de 5, que é muito recorrente no melodrama, certo? Então a gente tem essa peça Curisco antes de ser cangaceiro, que no primeiro ato apresenta o personagem Joaquim, que tá triste, né, porque tá vendo o filho e a esposa passando fome e decide pedir dinheiro. Aí já tem logo um segundo ato, a mudança de ato é muito rápida, cada ato é uma página ou duas. No segundo ato, a gente tem o Joaquim indo na casa do Antônio. O Antônio é um latifundiário, um dono de terras. O Antônio esnoba ele, fala que prefere que a esposa e que o filho do Joaquim morram de fome. Então não tá nem aí porque o Joaquim passa fome. Então o Joaquim fica triste e vai para a casa de outro fazendeiro, que é o João, fazendeiro menor. O João, aprendemos que seja o João Pereira, personagem João. O João fala assim: a gente vai dar uma casa, e comida para sua família, trabalho, pode vir aqui pro sítio. E aí depois temos o quarto ato, que se passa 15 anos depois. 15 anos depois o Joaquim, que era esse pai que pediu dinheiro, faleceu. E a gente tem o João. O quarto ato se passa na casa do João, 15 anos depois, que o João está sendo ameaçado por um latifundiário, que é o Antônio, que esnobou o Joaquim. E aí temos o último ato,
que é quando o Antônio vai tomar as terras do Joaquim. Porém, o Antônio é salvo pelo José, que é o filho do Joaquim lá do primeiro ato, que estava passando fome. O José virou um pistoleiro e temos um último ato de bang bang, assim, de emoção, de ação. E aí o João oferece as terras pro José, fala: você me salvou, então eu te ofereço as minhas terras. E daí o José fala: não, eu não quero, tem outro cara precisando de mim, lá em cima, lá no Nordeste, que é o Lampião. Aí o José parte pro Nordeste e vem uma outra peça que é a morte de Lampião. Então essa seria, digamos assim, uma parte, um ato de uma dualogia, né? Temos outra peça, essa. Então nessa peça a gente conta a história entre aspas, da resistência de um povo, desse personagem que é o Joaquim, que passava fome, é ajudado por um fazendeiro, não é um grande fazendeiro, que é o João, e esse outro fazendeiro é ameaçado por um latifundiário, que é o Antônio. Então a gente tem um tema muito presente no teatro caipira e muito recorrente enquanto história aqui no norte do Paraná, principalmente aqui em Maringá, que é a grilagem de terras, ou uma reforma agrária pela parte dos grandes proprietários de terra que queriam tomar as terras dos proprietários menores, né? Então o teatro caipira ele vai contar uma história que na época era muito recorrente, era uma história viva. Então a gente tem uma vantagem dessa produção de peças rápidas, que é contar a história ao mesmo tempo que ela acontece. Eu digo história enquanto construção da história, né? Então uma peça como Curisco, antes de ser cangaceiro, conta a história desse homem simples, que é o Joaquim, que é contratado pelo João e que é ameaçado por um latifundiário, que é o Antônio, e que é salvo pelo José, que é o filho do Joaquim, né? Então a gente tem essa peça de resistência. Que Maringá foi em suma construída sobre isso, sobre tomar terras, sobre grilagem de terras. A gente tem uma história gloriosa de Maringá que é contada, né? Essa história de pioneirismo, de uma economia cafeeira, de uma economia de pioneiro, de uma terra que foi construída em meio à mata fechada, etc. Que é uma história gloriosa, entre aspas, que conta a história gloriosa, a história dos vencedores, assim. Porém, para isso ser construído, muitos agricultores menores foram sacrificados, muita gente foi morta. E por isso que a gente tem um dos primeiros registros sobre isso, que é Maringá Terra Crua, que conta sobre como foi essa construção de Maringá, que foi, entre aspas, terra de ninguém, né? Que compara Maringá a um cenário de faroeste, de bang bang, de filmes de cowboy norte-americanos, italianos, enfim. Essa terra que é terra de ninguém, onde era muito comum um latifundiário mandar matar um fazendeiro menor, um agricultor menor, para tomar terras. Então o teatro caipira vai contar essas histórias. Inclusive a gente pode aprender muito a ideia disso, a origem do João Pereira, que é uma origem mais... O pai do João Pereira plantava café, o João Pereira plantou café. Então esses temas, né, de uma economia, esses temas de uma agricultura mais, entre aspas, simples, com essa agricultura do progresso, eles estão ocultados e contados no teatro caipira pela origem dos músicos, entende? A origem dos músicos, dos artistas, dos atores, né? A gente tem outro exemplo que é o Ribite, que hoje em dia é sapateiro, faz cintos também, que era ator, e também tem uma origem mais, entre aspas, mais simples, né? Então a gente pode atrelar sistemas de revolução do teatro caipira à origem dos artistas, dos músicos, né? E aprender a isso. Mas provavelmente uma coisa inconsciente, eles assumam, né? Porque
porque nas conversas que eu tive, Aham. inclusive conversei com o Dioguinho. E o Dioguinho, ele parou de fazer teatro e entrou no DOPS. Ele era do DOPS, Aham. sabe? Sei. E aí, outras pessoas assim, a gente sente que não tem esse caráter hoje, né? Sim. Então eu penso como eles lidam com essa história do passado, sabe? Não sei se era uma coisa Aham. consciente. Eu acho que era porque era uma coisa que tava ali, né? Sabe, você olhar pro lado assim, E fazer? será? Não Eu sei. acho que sim, essa é uma Fica a questão. A questão interessante. Então, porque a gente pensa que o quanto enquanto essa ideia de revolução pode ser consciente, né? Exato. Cito o exemplo do Dioguinho, que ele era o cômico, né? Na caravana do João Pereira. O quanto a ideia de revolução é consciente, porque quem escrevia os textos, né? Em suma, o poeta da caravana, da companhia do Teatro Caipira era o João Pereira. Então a gente pode atrelar muito a ideia dos temas, a esses temas populares, esses temas de resistência ao João Pereira, mais do que ao Dioguinho, porque o Dioguinho não escrevia os textos, mas ele desempenhava. Ele escreveu a morte do Dioguinho. Ele escreveu a morte de Dioguinho. Ah, isso eu não tive acesso. Esse seria um bom a gente. Será que ele tem ainda o manuscrito? Acho que não, mas esse na verdade foi o que deu o nome dele, né? Artístico Ah! dele. Porque o Dioguinho, ele é como se fosse um lampião. Aham. Ele era um bandido que existia em São Paulo, sei lá. Não sei, né? Foi isso que ele falou. Que era meio lampião, assim. Pra não dizer que seja um lampião do sul do país, não sei. E aí eles criaram essa peça. E aí ele era o Dioguinho. E aí ele adota o nome artístico. O nome dele é Antônio, né? Na verdade. Aham. E aí ele adota esse nome de Dioguinho que ele usa até hoje como Caramba. locutor, né? Que ele também tem programa na rádio. E aí eu acho que a partir daí que ele entrou na caravana do João Pereira. E eu acho que pelo que eu entendo ele começou a fazer o cômico a partir daí, né? Aham. Porque o Dioguinho, como ele disse que era um bandido, assim, e tal. Caramba. Não sei, né? A gente percebe que hoje aham. em dia, com o tempo que Sim. passou, né? A história acaba sendo, a memória acaba se refazendo, né? Assim, tem coisas que eles não lembram mais, tem coisas que já virou versão, né? Sempre fica aquele ponto, né? Se conta no presente pra mudar o presente muda o passado, né? É, O futuro pode mudar o hoje, né? O jeito que se vai contar o futuro. e daí a gente conversando com muitas pessoas, tem pontos que a gente percebe que cada um fala meio diferente, sabe? Que é uma questão da história oral, né? É. Quando você vai tentar levantar essa história a partir do relato das pessoas, isso naturalmente vai acontecer, né? Cada um vai contar um negócio. Então, quando se junta. Quando se vai fazer. Não se fazer história, né? Mas princípio historiografia, né? Que é a história da história, analisar a história. Aí você vai pega e junta a entrevista de um relato de outro. Junta uma coisa. No meu caso, que eu faço historiografia do teatro, né? Aí eu pego uma peça, uma entrevista, um livro, um relato de uma época para tentar compor alguma história que ao meu ver eu quero não retratar, mas talvez aprender aprender uma ideia de linguagem a partir disso, uma linguagem de encenação a partir de um relato, de uma entrevista, a partir de um livro da época, de uma peça, ou de um relato de uma peça, ou de uma música, entender como isso dá encenação. Então, quando hoje a gente pega um relato de um artista daquela época, a gente vê que os ideais que eu tive quando entrevistei ou enquanto escrevi o artigo, ou enquanto li uma peça, não vai bater com a ideia dele hoje em dia, né? Quantas vezes não tem nada a ver com o que ele pensou na época. Porque às vezes ele só está retratando um fenômeno, enfim, histórico que está acontecendo, como a grilagem de terras,
ou como as pessoas que sonham em ir para a cidade, para a capital, para serem doutores, serem médicos, serem advogados, estudarem, mudarem de vida nesse êxodo rural. Mas você fala no seu artigo sobre esse tema do movimento Bang Bang sertanejo, né? Uhum. Eu até coloquei entre aspas aqui porque você fala sobre isso. E eles falam muito, né, que tinha tiroteio, né? Usavam o negócio com festim e tal, pá, não sei o que, e o público adorava, né? Então isso entra como uma característica sempre presente no teatro caipira? Entra como uma característica sempre presente no circo-teatro, no melodrama também, né? No melodrama do circo-teatro brasileiro. O porquê? E por que a gente pode relacionar o circo-teatro, o circo e o teatro caipira e o bang bang, né? Bang bang. Esse bang bang que eles falam tanto, que o João Pereira falou tanto. O que acontece? Eles começavam a encenar as peças do teatro caipira, né? E como o cinema, o faroeste, o cinema de bang bang, norte-americano e italiano, sobretudo, estavam em voga na época, esses filmes, né, de faroeste, eles tiveram a brilhante ideia de ver, Estados Unidos faz, a gente pode fazer também o nosso bang bang. Vamos fazer o nosso bang bang caipira, do teatro caipira, com bala de festim, né, com tiro pra todo lado, o público vai à loucura. E isso era muito comum no circo-teatro. O circo-teatro pegava uma versão de cinema, né, um filme que estava no cinema, e fazia a versão no circo-teatro. Aí o que acontece? Não tinha cinema nas cidades pequenas do interior. Então eles pegavam um filme que estava passando, um filme de faroeste, fazia a versão do teatro caipira e rodava com essa versão no circo-teatro no interior, que não tinha cinema. Então o público ia assistir essa versão de circo-teatro. Não só de bang bang, mas de tudo, né? No circo, o melodrama fazia isso com filme de tudo quanto é coisa. Isso perdurou muito tempo, assim. Por exemplo, tem um filme que O Bom, o Mal e o Feio, né? É um filme de bang bang. Aí o público não consegue ir no cinema, que é do interior, às vezes não tem cinema na cidade. Ou aí tem duas opções: um é o cinema itinerante, dois é o circo-teatro, que viaja com uma versão de circo-teatro dessa peça, que é produzido muito rapidamente, adaptada para o circo-teatro, para esse triângulo, né, do galã, da mocinha, do bandido, e o público assiste. Então o teatro caipira tem essa brilhante ideia de fazer, Hollywood faz bang bang, a gente faz nosso bang bang caipira com bala de festim. Então eu dei o exemplo lá do Curisco antes de ser cangaceiro. Então tem o final da peça se resolve com bang bang, né? Que também retrata essa ideia de Maringá que se resolvia na bala, algumas coisas, né? Enfim, esse seria o bang bang sertanejo. Sim. E por que você... eu ia te perguntar uma coisa, mas eu não sei se você vai saber. Tá. Porque isso é uma curiosidade muito pessoal minha, assim. Porque conversando com todos eles, a gente não vê... Tipo assim, o teatro caipira, ele já tá, de certa forma, excluído dessa história. Da história oficial, da história do teatro. E dentro do teatro caipira, a presença das mulheres é ainda mais invisível, porque a gente não tem nomes de... A gente fala do Dioguinho, a gente fala do Vieira Silva, do Cafezinho, do João Pereira, mas não ficou, né? Nenhum nome feminino para essa história. Você tem informações sobre isso, das peças que você leu, das pessoas com quem você conversou? Eu tenho um nome feminino aqui, mas eu tenho de uma atriz global que eu não lembro o nome dela agora, porque eu sou muito ruim com a atriz global. Sônia Braga. É isso. Sônia Braga. Segundo o João Pereira, a Sônia Braga já contracenou com eles no Teatro Caipira. E ela já catapultou. O João Pereira não foi pra TV, teve a chance, mas não foi. Recusou o convite por motivos pessoais. Mas vou olhar aqui o nome. Tinha também a esposa do Vieira Silva, que fazia o Lampião, que era a Maria Bonita, né? Mas acho que o nome dela não entrou. Tônia Regina?
Não sei, possivelmente. Ela tá aí como... Tá, eu não sei se é... Creio eu que talvez seja... Tânia Regina. Aham. Creio eu que talvez seja... A... Nossa, tive uma ideia agora, é ótimo. Anota. Eu não vou anotar, não. Projeto. É projeto mesmo. Não, mas eu vou lembrar disso, tá? Tá. A Tânia... Então, o nome das mulheres é um tanto quanto inviabilizado no Teatro Caipira. A gente tem no material do João Pereira, né? Nos cartazes de divulgação das peças tem Tânia Regina. Não sei se é esposa de alguém ou uma atriz que trabalhava. Tem a história do João Pereira, que a Sônia Braga trabalhou com eles, né, no Teatro Caipira, depois catapultou pra TV. Mas a história é um tanto inviabilizada, é um pouco invisível, foi um pouco obscurecida, né, a história das mulheres no Teatro Caipira. Uma das razões, creio eu, que a gente pode dar isso é que naquela época só as duplas sertanejas eram apenas duplas de homens, né? Cantores sertanejos eram, em sua grande maioria, duplas masculinas. Muito diferente hoje em dia, né? Que tem o feminejo, né? Maiara e Maraísa, muitas duplas de mulheres, né? É muito diferente nesse sentido. Outro ponto que a gente pode dar, que é muito hegemônico na história do teatro, que a história do teatro, sobretudo, sempre foi contada por homens, né? Então na história da encenação a gente tem nomes masculinos, desde Stanislavski na Rússia até Coupeau na França, Meyerhold na Rússia, o Brecht na Alemanha, Max Reinhardt na Alemanha, assim, nomes, a grande maioria nomes masculinos. Não que não haja nomes femininos, é que eles, digamos assim, a grande parte foi levantada muito depois, né? Vou fazer um gancho para outra, só para a história do teatro. A gente tem Stanislavski, que criou um método de atuação, mas quem foi a continuadora da última fase da vida e documentou, sobretudo, a analisação, que foi o último método de Stanislavski, foi Maria Knebel. Foi a última grande discípula e, enfim, hoje em dia temos livros sobre ela e de Maria Knebel. Coupeau, o maior nome do teatro de vanguarda francês. Quem documentou, sobretudo, o material dele foi Marie-Hélène d'Aster, né? Então a gente tem esses nomes que são inviabilizados na história do teatro. Craig escreveu muito sobre teatro, mas quem documentou sobretudo e quem traduziu muito material para os escritos de Craig foi... esqueci o nome dela. Enfim. Pera, agora eu quero lembrar. Amanda Caroline Swan... Não. Tá, vou pular isso. Enfim, a gente tem o nome das mulheres muito obscurecido na história da encenação e na história do teatro. Então isso não é só no Teatro Caipira, mas em linhas gerais em toda a história do teatro, que se dá mais ou menos até os anos 70. Depois temos figuras que se sobressaem, como a Ariane Mnouchkin no Teatro do Soleil. O que é muito diferente na dança. Na dança a gente tem muito... A maioria dos nomes que revolucionou a história da dança são mulheres, né? A gente tem essa grande mudança. Na história do teatro, o que vai ficar como, digamos assim, de revolução são atrizes, né? São atrizes. Tem a Leonora Duse, mas Leonora Duse começou no século XX. Enfim, tem a Regina Duarte, pegar um exemplo da Regina Duarte, ela tem uma grande ligação com esse circo teatro, com esse teatro de galã, de mocinha, enfim. Os grandes nomes do teatro brasileiro, desse teatro do começo, dos princípios da novela, grande parte fez melodrama ou tem alguma ligação com o circo teatro nesse sentido, né? Com o rádio teatro, com a rádio novela. Tem ligação com isso. Mas sobre o levantamento que você fez sobre a presença das mulheres no Teatro Caipira, a gente tem teria que fazer um levantamento, que seria um tema bem interessante, se tem alguma pessoa viva
ou quem sabe me entrevistar a Sônia Braga, pra ver isso. Mas o nome das mulheres não é só ocultado do teatro caipira, mas como também é na linha da história do teatro em linhas gerais, assim. E quando ele aparece é sobretudo como atriz ou cantante, cantora, né? Isso desde a Comédia dell'arte, que foi a primeira vez que a mulher entra em cena, a primeira mulher a entrar em cena, Lucrécia de Siena, mas a gente não tem o nome de uma mulher que é dramaturga, ou que é chefe da companhia, que desempenha outras funções. Isso geralmente era de um papel masculino, isso em linhas gerais na história do teatro, né? Hoje em dia isso é muito diferente, felizmente é muito diferente. Enfim. Eu acho que é isso, cara. Você lembra de alguma coisa que não foi citado, não foi perguntado? Pelo roteiro aqui a gente meio que passou por tudo, né? Todos os pontos. Posso falar mais um pouquinho sobre dramaturgia? Uma coisa que foi legal em escrever o artigo, que talvez eu e o Lincoln não tenhamos descrito bem no artigo, mas que é bem relevante, ou muito relevante, que se dá na estrutura do teatro caipira, que se dá na estrutura do teatro popular também, que a gente pode entender como um mecanismo de dramaturgia, né? Como eu disse, eu pesquiso história do teatro, mas para pensar em encenação hoje, né? Tipo, como dirijo peças e escrevo peças, eu tento encontrar mecanismos de encenação nos textos, né? Um bom texto de teatro é o que produz um bom mecanismo de encenação. Então, lendo as dramaturgias do teatro caipira, a gente encontra algo muito, muito interessante, que é os textos todos foram escritos à mão pelo João Pereira. Então a gente encontra um texto escrito à mão, com caneta azul, com uma letra um pouco difícil de entender, mas o texto tem entre 7, 9, às vezes 10, 7 a 12 páginas, vamos dizer assim, escritas à mão com um espaçamento. Então se a gente fosse transcrever isso, digamos assim, para um texto digitado no computador, daria, eu acho que nem 4, 5 páginas. Porém, a peça, creio eu, que durava até horas, assim, ou até mais de horas. Porque essas peças, elas eram muito improvisadas. E quando a gente pega uma peça, como a do João Pereira, que é escrita à mão, tem lá 7, 8, 9 páginas, você se consegue aprender que essa peça era encenada com uma duração que podia ser mais de uma hora, pode entender que tinha muito improviso. Porque um ato, às vezes era só uma cena que era vou pegar um exemplo, né? A prática fica mais inteligível. Que era só o João, que era o proprietário menor, e o criado dele, Bagunça. Então a cena basicamente era o João chama: Bagunça, vem aqui. O criado responde: não posso, patrão. Ah, mas por que não pode? Tô dando banho. Banho em quem? Ah, banho nas galinhas. Vem aqui logo, Bagunça. Mas não posso. Não pode. Ah, mas não pode por quê? Tô fazendo a barba. Ah, barba de quem? Barba do bode. Então a gente tem essa estrutura que é muito corriqueira na comédia, que é essa relação patrão-empregado, a subversão dela, né? Está presente desde a Comédia dell'arte. Mas você pode entender que essa cena, ela podia ter muito improviso. Ainda mais que era uma cena cômica, então ela era passível de muito improviso. A gente pode ver que até o circo-teatro hoje em dia até se tem circo-teatro no Brasil até hoje, a peça pode durar 40 minutos, mas se o público está gostando, os atores improvisam por horas, por 1 hora, 2 horas e meia, e vão botando recheio dentro. Então, na dramaturgia do teatro caipira, a gente consegue entender como essa quantidade de texto escrito reduzida, mas com um espetáculo longo, você pode entender que é uma estrutura textual, dramatúrgica, que era passível de muito improviso, né? De muito jogo. Então tem muita coisa aí que a gente pode entender de como a música podia ser presente tanto quanto improviso também, além de ser tocado no fim da peça. Então acho que cabe a historiografia ou a documentação que a gente faz hoje em dia da história do teatro, a gente tentar recompor esses mecanismos de encenação. Não para reproduzir eles, talvez para reinventar,
mas para entender como era feito teatro naquela época. Mas aí tem que colar dramaturgia com relato, com uma música que está no... Enfim, uma música com relato, com uma entrevista, com um texto, com uma dramaturgia, com um relato de uma peça, para entender como se dava o fenômeno do teatro naquela época. Então ficaria isso.